Muito bem, olá você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de agora nós vamos falar sobre diferença de conjuntos, né? Então esse vai ser o terceiro vídeo da aula 6. No primeiro vídeo nós falamos sobre interseção de conjuntos, né? Relativamente fácil, nada muito complicado. A interseção é definida como sendo o conjunto dos elementos que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente. A união de dois conjuntos é formada pelos elementos que pertencem a pelo menos um dos dois conjuntos, né? Se estiver na interseção, beleza, está na união também. E agora nós vamos falar então sobre a diferença de conjuntos. Na interseção nós usamos a operação de conjunção, ou o conectivo lógico e. Na união nós utilizamos a operação de disjunção, tá? Ou seja, nós usamos o conectivo lógico ou. E agora nós vamos usar dois conectivos lógicos para definir diferença de conjuntos, que é a negação e a conjunção. Então nós vamos usar o e o não. Beleza? Então vamos lá. Bom, o objetivo é definir diferença de conjuntos e apresentar alguns exemplos, né? Vamos lá. Definição, então, de diferença de conjuntos. A diferença de dois conjuntos A e B nessa ordem, A e B, de um mesmo universo, é claro, dois conjuntos de um mesmo universo. Essa diferença vai ser denotada assim, por esse símbolo aqui, esse tracinho horizontal, A, tracinho horizontal B, ou então A, esse traço meio inclinado, B. Tem alguns livros que utilizam essa notação, tem outros que utilizam essa primeira notação. Eu costumo usar essa, tá? É o que eu mais utilizo. Mas vocês podem encontrar na literatura também essa notação aqui. Quando vocês verem essa notação, pode ir na certeza de que isso é diferença de dois conjuntos, diferença de A e B. Tá? E quais são os elementos desse novo conjunto? Então, os elementos desse conjunto são aqueles elementos do universo que estão no conjunto A, ou seja, que pertencem ao conjunto A, e não pertencem ao conjunto B. Então, são aqueles elementos do universo que pertencem exclusivamente ao conjunto A. Estar no A e não estar no B. Então, ele só pode estar no A. Tudo bem? Se ele estiver no A e estiver no B, ele não está na diferença. Tá? Se ele está no A e apenas no A, então ele está na diferença de A e B. Então, em símbolos, são os elementos do universo, x pertencentes aos universos, tais que x pertence a A e x não pertence a B. Aqui, aqui aparece a negação e aqui aparece o conectivo e, né? Você pode também escrever assim, né? São os elementos do universo que pertencem a A, aí você usa o símbolo de conjunção que x não pertence a B. Maneiras de se ler isso daqui, A menos B, por isso que eu falei aqui que a ordem importa, tá? É A menos B. Ou então a diferença de A por B, tá certo? Então, A menos B são aqueles elementos do universo que estão no A e que não estão no B. Diagramas de Venn dessa situação é o seguinte, né? Você tem aqui o conjunto A representado por essa elipse, aqui o conjunto B representado pela outra elipse, e aqui, na área cinza, é exatamente a diferença, A menos B. Os elementos que estão aqui, são os elementos de A, são os elementos pertencentes a A, que não pertencem a B. Né? Então, você pega o A, é como se você pegasse o conjunto A e arrancasse dele a interseção, né? Joga a interseção fora. Esses são os elementos da diferença de A e B. Observe agora o seguinte, né? Você já pode começar a perceber por que é que eu usei por que eu coloquei aqui nesta ordem, né? Porque o A menos B está aqui. O B menos A é esse daqui, é do lado de cá, São os elementos dessa região aqui, São os elementos de B que não estão no A, tá certo? Então, tomar cuidado. A menos B é uma coisa, B menos A é outra coisa. Tá certo? Bom, vamos fazer a diferença desses dois conjuntos aqui. Nós estamos utilizando sempre basicamente os mesmos conjuntos, né?
Então aqui são as letras latinas da palavra matemática, aqui as vogais. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os elementos desse conjunto aqui e perguntar quais desses elementos não estão lá. Quais desses elementos não são vogais? Quais dessas letras não são vogais? Vamos ver. M está nesse conjunto e não está lá. Então o M está na diferença. O A está nos dois. Opa, então o A não vai na diferença, porque ele está nos dois. O T está nesse primeiro conjunto e não está lá, então o T vai. O E está nos dois, não vai. O M está no primeiro conjunto e não está no segundo, então ele vai na diferença. O A está nos dois, ele não vai. O T está no primeiro e não está no segundo, então ele vai. O I está nos dois, não vai. O C está no primeiro conjunto e não está lá, então ele vai. E o A está nos dois conjuntos, então acabou. Tá? Então esse é o conjunto diferença desses dois conjuntos aqui. Então fica M, o T e o C. Certo? Bom, agora, conjunto 1, 2, 3, 4, 5, menos o conjunto 3, 4 e 6. Então, vamos lá. Quais são os elementos do primeiro conjunto que não estão ali, que não estão no segundo? Bom, o 1 está no primeiro e não está no segundo, então ele vai na diferença. O 2 está no primeiro e também não está no segundo, então ele também vai na diferença. O 3 está no primeiro e está no segundo, então ele não vai na diferença. O 4 está no primeiro e está no segundo. Não vai. O 5 está no primeiro e está no segundo. Então, ele também não vai na diferença. Então, pronto. A diferença é só o 1 e o 2. Aí você fala assim, ah, mas e o 6? O 6 não está no primeiro conjunto. Então, você não tem que analisar o 6. Você tem que analisar os elementos do primeiro conjunto que não estão no segundo. Isso você tem que fazer, na diferença de dois conjuntos. Beleza? Bom, agora nós vamos determinar a diferença do conjunto 3, 5, 7 menos o conjunto 2, 4, 6 e 8. Então vamos lá. O 3 está no primeiro conjunto e não está no segundo. Pronto, ele vai na diferença. O 5 está no primeiro e não está no segundo. Então ele vai na diferença. O 7 está no primeiro e não está no segundo. Então ele vai na diferença e acabou. Não tem mais elementos para serem analisados. Beleza? Aí você pode observar o seguinte, ó, o que nós temos que fazer para determinar os elementos de A menos B? Nós temos que eliminar do conjunto A todos aqueles elementos que pertencem a B. Então você pega o conjunto A e você tem aqui o conjunto A e aqui você tem o conjunto B. Aí você pergunta, quais dos elementos do conjunto A estão no conjunto B também? Estão nos dois conjuntos. Ah, então esse. Bom, esse você exclui. Fica só com o restante. Então, assim é que você determina a diferença de dois conjuntos. Você pega aqueles elementos que estão no A, arranca dele aqueles elementos que pertencem ao B. Certo? Bom, vamos pegar aqueles mesmos conjuntos que nós já pegamos antes, né? Nos dois primeiros vídeos. O A são os naturais de 1 a 9. O B são os pares, 2, 4, 6, 8. O C são os ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9. E o D é o 2, 3, 5 e 7. Vamos lá. A menos B. Bom, A menos B. Vamos pegar o conjunto A. Vamos pegar aqui o conjunto A. E vamos riscar do conjunto A aqueles elementos que estão no B. Quais são os elementos de B que estão quais são os elementos do A que estão no B? O 2, o 4, o 6 e o 8. Então, vou riscar eles. Pronto. Risquei, acabou. A menos B. Certo? E isso deu o nosso conjunto C. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, pega o conjunto A, risca todos os elementos que estão no conjunto B. Pronto. Encontrou a diferença. A menos C. De novo. Você pega o conjunto A, risca do conjunto A aqueles elementos que estão em C. Então, 1 está em C, risca. 3 está em C, risca. 5 está em C, risca. 7 está em C, risca. 9 está, risca. O que sobrou? 2, 4, 6, 8, que é o conjunto B. Tudo bem? Bom, A menos D. De novo, pega o conjunto A, risca dele todos os elementos do conjunto D. Então, vou riscar o 2, o 3, o 5 e o 7. Vai sobrar esses elementos aqui. Tá bom? A menos A. Vou pegar o conjunto A, eu vou riscar do conjunto A
todos os elementos do conjunto A. O que vai me sobrar? Vazio. C menos B. C menos B. Eu vou pegar esse conjunto aqui, ó, e vou riscar, vou tirar dele, arrancar dele, todos os elementos do conjunto B. Olha, mas se eu pegar o conjunto C e riscar todos os elementos que estão no... Não tem nenhum para riscar. Então é próprio C. Pode acontecer? Pode. Por que não? Não está proibido. Claro, uma observação importante aqui, né? O B e o C, eles são disjuntos. O que é ser disjunto mesmo? Vai lá assistir o primeiro vídeo da aula que você vai ver o que são conjuntos disjuntos. Tá? Como eles são conjuntos disjuntos, eles não têm elementos em comum. Se você pega o C e você quer arrancar os elementos de B, como é que você vai arrancar se não tem elementos de B no conjunto C? Eles são disjuntos. Então fica o próprio C. Tá? B menos D. D menos B. Então você pega o conjunto D, risca dele todos os elementos que estão no B. O único elemento do conjunto D que está no B de bola é o 2. Então esse que eu vou riscar vai sobrar 3, 5 e 7. B menos D. Olha só, olha que diferença que vai dar quando eu trocar a ordem aqui. Ó. Por isso que eu falei, nessa ordem, a ordem importa aqui. Né? B menos D, você pega o conjunto B, risca todos os elementos do B que estão no D de dado. É só o 2. Então, risca daqui o 2, fica 4, 6 e 8. Show? Vamos lá, vamos continuar. De novo, vamos pegar os conjuntos A, B, C e D da mesma forma que nós pegamos antes. Acho que são os mesmos, se eu não me engano. Não, eles são um pouquinho diferentes. Não, são os mesmos. Vamos lá. A, naturais múltiplos de 2, B, naturais múltiplos de 3 e C, naturais múltiplos de 4. E o conjunto D são os naturais múltiplos de 6. Vamos lá. Vamos pegar o conjunto A menos B. Quem é o conjunto A menos B? Então, pela definição, são os naturais que estão no A, ou seja, são múltiplos de 2, e não são múltiplos de 3. Estão em A e não estão em B. Aí você se pergunta, quais são os múltiplos de 2 que não são múltiplos de 3? Ou seja, dos múltiplos de 2, eu vou arrancar aqueles que são múltiplos de 3. Então começa. 0 é múltiplo de 2. E também é múltiplo de 3. Então eu arranco ele. Ele não vai na jogada. Pega o número 2. O 2 é múltiplo de 2. Ele é múltiplo de 3? Não. Então o 2 vai na diferença. O 4 é múltiplo de 2 e não é múltiplo de 3. Então ele vai na diferença. O 6 é múltiplo de 2, mas também é múltiplo de 3. Então esse eu não vou colocar na diferença. O 8 é múltiplo de 2 e não é de 3, então ele vai. O 10 é múltiplo de 2 e não é de 3, então ele vai na diferença. O 12 é múltiplo de 2, mas ele também é múltiplo de 3, então ele não vai na diferença. Mas o 14 vai. E assim por diante. Então você pega os múltiplos de 2, você pega os números pares, tira deles os múltiplos de 3. Pronto, aí você tem a diferença A menos B. Tá? Por isso que é diferença. Diferença é por isso, né? O que eles diferem? Qual que é a diferença de um para o outro? Né? Então, a diferença é exatamente os elementos que estão no A e que não estão no B. Então, você está arrancando, você está tirando. Né? Lembra? O que é uma subtração? Subtração é isso, né? Você pega um número e você subtrai dele alguma parte. Né? Você extrai, você arranca dele alguma parte. 5 menos 3, você pega 5 unidades, você arranca 3 e fica com 2. É isso, é a mesma coisa. A diferença é isso, é você pegar algo e arrancar uma coisa fora. Aqui é a mesma coisa. A menos C. Né? A menos C são os múltiplos de 2 que não são múltiplos de 4. Então, você pega os múltiplos de 2, arranca dele os múltiplos de 4. Então, você arranca o 4, você arranca o 8, o 12, o 0, né? O 0 também, e assim por diante. C menos B. C menos B são os naturais, que são múltiplos de 4 e não são múltiplos de 3. Tá? Múltiplos de 4 que não são múltiplos de 3. Então, vamos lá. Múltiplos de 4
pega os múltiplos de 4, arranca os múltiplos de 3. Né? Então você arranca o 12, você arranca o de 4 e assim por diante. C menos D. C menos D, múltiplos de 4 menos os múltiplos de 6, né? Tira os múltiplos de 6, isso vai ficar 4, 8, 16, 20 e 28. Né? Observe então que isso aqui, aqui eu coloquei C inter B, mas não é, aqui é C menos B. Aqui, esse sinal aqui é de menos, tá bom? Não é interseção, é menos. Como exercício, os mesmos conjuntos naturais menores que 5, menos o 4, 5, 6, 7. Reais maiores do que 2, menos os reais menores ou iguais a 5. Então você pega aqui, ó, dos números reais maiores do que 2, você arranca aqueles reais que são menores ou iguais a 5. Dos reais que são maiores do que menos 2 e menores do que 7, você arranca aqueles reais que são maiores do que menos, maiores ou iguais a menos 5 e menores do que 4. Beleza? Bom, perceba, a diferença, você precisa ter um pouquinho mais de cuidado para determinar do que a interseção e a união. Na interseção, você pega aqueles elementos que são comuns aos dois conjuntos. Só aqueles que são comuns, que pertencem aos dois. Na união, você junta tudo num conjunto só. Pega um conjunto, pega o outro, joga tudo num conjunto só, pronto. Essa é a união. Diferença, você pega o conjunto A, e você arranca dele aqueles elementos que pertencem a B. Pronto, isso é a diferença. Um pouquinho mais enrustido, um pouquinho mais difícil, mas não é o bicho de 7 cabeças, tá certo? Bom, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.